Abra lá, por favor, nesse texto sagrado. E como os irmãos sabem, eu dei um tempo na exposição de Mateus. Estou pregando alguns sermões avulsos, né? Mas hoje eu quero trabalhar um tema com vocês muito importante. Eu quero falar, baseado nesse texto que nós leremos, Lamentações capítulo 3, do verso 21 ao 40. Eu quero falar sobre o que você pensa quando está sofrendo. O que passa na sua cabeça quando você passa por algum tipo de sofrimento. O que você sente quando você passa por algum tipo de sofrimento. E nesse texto, nós aprenderemos o que pensar quando o sofrimento é uma realidade na nossa vida. O que pensar. Eu quero destacar um texto que fala sobre o sofrimento e como Deus age através do nosso sofrimento. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21, eu quero fazer uma leitura do 21 ao 40, é um texto mais extenso, né, de 66 versículos, mas eu quero chamar sua atenção para o verso 21 até o 40. E diz assim, Lamentações capítulo 3, verso 21. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Verso 26. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porquanto não aflige, nem entristece de bom grato os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Até aqui. Vamos orar, Pai? Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, através do sofrimento que enfrentamos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar os nossos sofrimentos da vida. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor venha nos equipar, que o Senhor venha nos tocar através da Tua palavra, nos abençoando e fazendo-nos a entender, ó Pai, o processo do sofrimento em nossas vidas e a Tua presença que tanto nos consola. Ó Deus, sê conosco nesse momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O
que você pensa quando está sofrendo? Mas antes de fazer uma exposição desses versículos que foram lidos, deixa eu te dar uma pequena introdução desse livro. Esse livro chamado Lamentações. Existe um debate sobre quem escreveu esse livro, mas a maioria dos estudiosos advogam que foi Jeremias. Há várias provas internas, históricas, dentro do texto, apontando para o profeta Jeremias. Qual foi o propósito desse livro quando ele foi escrito? Foi expressar e orientar outros em suas expressões de lamento sobre as terríveis condições impostas sobre Jerusalém e sobre o povo de Deus pelos babilônios. Então, o contexto quando Jeremias escreveu esse livro foi quando a Babilônia, a grande Babilônia, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém. Por isso que é um lamento, é um choro. Essa palavra lamentação no hebraico, ela tem uma expressão de chorar alto, é um choro alto. E também esse livro ele foi escrito segundo uma literatura poética. Então Jeremias ele escreveu dentro da estrutura da poesia hebraica, demonstrando não uma murmuração, mas uma lamentação, um choro de dor, de sofrimento e de arrependimento. Então lamentação não tem nada a ver com reclamação, mas se lamentar é colocar o coração diante de Deus a ponto de falar: Deus, me perdoa, porque se eu estou sofrendo é porque eu estou merecendo. Como aconteceu com a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída porque Jerusalém abandonou a Deus, se tornou uma cidade idólatra e Deus permitiu o caos na cidade de Jerusalém. E o profeta Jeremias, contemplando toda aquela destruição, ele escreveu esse livro. E foi um lamento pela invasão e escravidão promovida por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Esse livro é um lamento pelo julgamento de Deus por causa do pecado da nação. Esse livro é um lamento pela misericórdia divina. Para você entender um pouquinho o contexto, esse livro ele foi escrito mais ou menos dentro do ano 586, quando o Império Babilônico invadiu Jerusalém, até o ano 516 a.C., quando o templo foi erguido. Quais são as verdades fundamentais que esse livro nos ensina? Judá e Jerusalém mereceram a decisão que resultou do julgamento divino a que foram submetidas. Se não fosse o alívio proporcionado pelo lamento, a dor da destruição e do exílio seria maior do que as pessoas poderiam suportar. A única esperança de libertação do sofrimento causado pelo exílio era apelar a Deus para que fosse misericordioso. Então está aqui, gente, Lamentações é esse livro que foi escrito com muitas lágrimas diante do pecado de Jerusalém, em que Deus permitiu o caos e a destruição por causa do abandono da cidade de Judá, da região de Judá, da cidade de Jerusalém, que abandonaram a Deus. Mas quando nós tratamos a questão do sofrimento nas Escrituras, nós precisamos entender o seguinte: por que existe o sofrimento? Precisamos entender que quando nós recorremos ao livro de Gênesis, quando os nossos ancestrais desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus, diz a Bíblia que quando o pecado entrou no mundo, trouxe a reboque, trouxe como consequência o sofrimento, a dor, a perda. Então o sofrimento é consequência do pecado original, do pecado de Adão e Eva que entrou no mundo. E esse pecado contaminou toda a raça humana e o sofrimento faz parte da vida. Ninguém escapa do sofrimento. Mas o sofrimento, ela tem como origem o pecado e a transgressão de Adão. E diz também, Eclesiastes capítulo 9, verso 2, que tudo sucede igualmente a todos, tanto ao crente como ao incrédulo, ao justo, aos injustos, ao que sacrifica, ao que não sacrifica. O que significa? Que o sofrimento, ele assalta qualquer pessoa. E não só os incrédulos, mas também os crentes,
os tementes, os devotos, os que amam a Deus. O sofrimento, ele invade o coração tanto dos religiosos como dos ateus, de todos. O sofrimento, ele tem invadido a vida de todos. Então, gente, eu quero deixar bem claro aqui, que nós também somos passíveis de sofrimento. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos numa redoma, blindado, e que nada vai acontecer com a gente. Se o incrédulo é diagnosticado com câncer, o crente também é. Se o incrédulo, ele perde entes queridos, o crente também perde. Se o incrédulo, ele perde emprego, perde saúde, perde família, o crente também, porque o sofrimento faz parte da vida. Faz parte da vida. Precisamos entender isso. Só que precisamos entender também, em terceiro lugar, que o sofrimento também faz parte restrita da vida dos cristãos. Jesus deixou bem claro que quem é cristão vai passar por sofrimento. Jesus deixou bem claro que todos aqueles que acreditariam nele e o seguiriam também sofreriam. Jesus deixou bem claro lá em João capítulo 15, olha, da mesma maneira como me odiaram, odiarão vós também por causa do meu nome. A partir do momento que você se tornar um cristão, você adotar os princípios e valores de Cristo, que não tem nada a ver com as ideologias desse mundo, se prepara, você vai sofrer. Você vai sofrer rejeição, você vai sofrer zombaria, você vai perder amizades profundas, só pelo fato de seguir a Jesus. E alguns, talvez não no caso do Brasil, sofrem agressões verbais, agressões físicas. Alguns perdem até a herança dos pais por se tornar cristãos, como acontece no Oriente Médio. Alguns perdem até a cidadania por se tornar cristãos. Então, o sofrimento, gente, faz parte da vida do cristão. É por isso que eu não suporto ouvir alguns pregadores na televisão dizendo o contrário. Olha, vem para Jesus que os seus problemas se acabaram. Esse evangelho tabajara não existe, gente. Pelo contrário, quando nós vamos para Jesus, eu sempre fui muito claro com as pessoas, é aí que você vai ter mais problema. A diferença é que Jesus está conosco, nos dando graça para suportar as adversidades da vida. Então o sofrimento faz parte da vida do cristão. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou assim, ó, todos aqueles que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. Então se prepara, você vai sofrer se você realmente ama a Cristo. Só que também, como é o caso de Lamentações, o sofrimento nos assaltam também por causa de consequência de pecado, por causa das consequências dos nossos pecados. Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava sofrendo porque abandonaram o Senhor. Abandonaram a Deus, abandonaram os mandamentos de Deus, abandonaram a cosmovisão de Deus, abandonaram os princípios de Deus nas Escrituras, e por causa disso, Deus, de maneira pedagógica, permitiu e usou como vara a própria Babilônia. Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, destruísse Jerusalém, e Deus corrigindo o seu povo. Vocês estão sofrendo por consequências do pecado de vocês. E vocês vão aprender uma lição. Mas a questão, quando nós sofremos, a pergunta é, o que você pensa quando você está em sofrimento? O que você pensa? Agora, sabe o que é interessante? Que no verso 21, olha o verso 21, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora, sabe o que é interessante? Do verso 1 ao 21, é um convite ao reconhecimento do pecado. Então o profeta está dizendo, olha, reconheça o seu pecado, Judá, reconheça o seu pecado, Jerusalém. Mas do verso 20 ao 66, ele fala sobre a esperança na misericórdia de Deus. Então nós precisamos reconhecer os nossos pecados, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter esperança na misericórdia de Deus. Mas no verso 21, o profeta escreveu assim, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Agora, se coloca no lugar de Jeremias. Ele está vendo a cidade dele toda destruída. Ele está vendo corpos que foram deixados no chão, estraçalhados pela espada babilônica.
Ele está vendo os mais idosos que não foram levados nos cantos da cidade chorando, pranteando. E aí ele está dizendo: Senhor, eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Interessante que a neurociência, ela comprova que nós temos 2 compartimentos no nosso cérebro, né? Que trabalha com memória e imaginação. Então a memória, ela nos capacita a arquivar, a armazenar informações e fatos. E a imaginação nos habilita a olhar para o futuro, a enxergar o futuro para que coisas boas ou ruins venham acontecer. Aí Jeremias está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero me lembrar de tudo aquilo que um dia o Senhor fez por nós. Eu quero me lembrar que apesar do sofrimento dos nossos pecados, o Senhor é bom. E se eu me lembrar de tudo aquilo que eu guardei na minha memória, eu vou encontrar esperança. Eu vou encontrar esperança. É isso aqui. Diante do sofrimento, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode dar esperança. Então, diante dos sofrimentos, dos nossos sofrimentos e lamentações, o profeta Jeremias nos ensina a pensar corretamente e destaca 4 atributos de Deus. 4. Diante do caos que ele está vendo de Jerusalém, ele quer trazer à memória dele aquilo que poderia dar esperança, pensando de maneira correta, e ele se lembra de 4 atributos de Deus, que deu a ele esperança. Esperança. Agora, gente, sabe o que é interessante? O profeta Jeremias, talvez ele foi um dos pregadores mais frustrados da Bíblia. Sabe por quê? Ele teve 40 anos de ministério. 40 anos. E nesses 40 anos, poucas pessoas o ouviram. A pessoa mais destacada que o ouviu foi Baruque. Mas em 40 anos, Deus o levantou como profeta, dizendo: assim diz o Senhor, se vocês viverem na idolatria, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Assim diz o Senhor, se vocês adorarem outros deuses, vocês vão sofrer. Em 40 anos, não o ouviram. Ele fazendo a vontade de Deus. Mas diante dessa frustração e diante da destruição, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele se lembra de 4 atributos de Deus, e eu quero incentivar você a entender esses atributos, principalmente diante do sofrimento que você está passando agora. Eu não sei o tipo de sofrimento que você está vivenciando, ou eu não sei o tipo de sofrimento que você e eu, que nós passaremos, mas nós precisamos lembrar desses 4 atributos. Amém? 4 atributos de Deus que precisam ocupar nossa mente diante do sofrimento. Primeiro atributo, está aí no verso 22. Lembre-se da misericórdia de Deus. Porque o verso 22 ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que interessante. Ele falando da misericórdia de Deus, ele diz assim, que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que você não morreu ainda? Sabe por que você não se quebrou todo ainda? Sabe por que você não se arrebentou todo na vida ainda? Por causa da misericórdia de Deus, não por causa de você. Não por causa da sua inteligência, por causa da sua capacidade, por causa da sua força, por causa da sua experiência, por causa do seu dinheiro, por causa do seu patrimônio, não. Só não aconteceu coisas terríveis na sua vida por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, nós precisamos lembrar a cada dia da misericórdia de Deus. Lembre-se da misericórdia de Deus. Você só está vivo por causa da misericórdia de Deus. Você só tem saúde, só está respirando por causa da misericórdia de Deus. Você só está produzindo alguma coisa na vida por causa da misericórdia de Deus. E é isso que Jeremias começou a lembrar. Opa, eu quero lembrar da misericórdia de Deus. É a causa de nós estarmos vivos. É a causa dos nossos irmãos ainda estarem vivos na Babilônia, porque muitos foram levados. Mas nós estamos vivos. Deus ainda está conosco.
E ele diz que a misericórdia de Deus não tem fim, não tem prazo de validade. Deus é misericordioso. E ele diz que a misericórdia renovam-se a cada manhã. O amor de Deus se manifestaria a nova aurora da salvação. A cada manhã, a misericórdia de Deus é renovada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso não é bom, gente? Não é bom lembrar disso? Em vez de sermos pessimistas, ficar pensando só no mal, em vez de ficarmos reclamando da vida, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Lembre-se da misericórdia de Deus. Se você acha que está difícil, poderia estar pior. Você só não está pior por causa da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Então, nós precisamos lembrar da misericórdia de Deus. Aí, gente, diante de tantas definições dos dicionários, dos léxicos, diante de tantas definições teológicas, a definição de misericórdia que mais tem chamado minha atenção é do Dr. Wayne Grudem, que é um grande teólogo da nossa atualidade. Ele diz que misericórdia é a bondade de Deus para os que estão em miséria e angústia. Misericórdia é a bondade de Deus para com os que estão em miséria e angústia. Isso é misericórdia. É a bondade de Deus quando Ele vê a nossa miséria, a nossa angústia. Aí Deus, Ele tem misericórdia. Mesmo diante do caos, mesmo diante das consequências do nosso pecado, Ele tem bondade para com a nossa miséria, porque o pecado produz miséria, e a nossa angústia como consequência dos nossos pecados. É isso que Deus sente por mim e por você. Misericórdia. Misericórdia. Então, lembre-se da misericórdia de Deus. Lembre-se disso. Em segundo lugar, o que nós precisamos pensar, lembre-se da fidelidade de Deus. Olha só que interessante, o verso 23, quando diz assim: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Sabe o que Jeremias está destacando aqui? No contexto, ele está destacando a fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Porque Deus escolheu o povo de Israel. O povo de Israel decidiu se afastar dele, mas mesmo assim, por causa do amor de Deus, Deus continuava sendo fiel, mesmo corrigindo o seu povo. Tá? É interessante essa dinâmica de Deus, que mesmo o povo dando as costas para Deus, Deus amava esse povo e por amor Deus corrigia esse povo. Por causa do seu amor e por causa da sua fidelidade. Fidelidade é um termo para a incondicional confiabilidade de Deus, o que o torna digno da nossa confiança. Deus é fiel. Deus é fiel. Você precisa entender que diante de todo sofrimento, por mais que você não consiga explicar o porquê, Deus é fiel. Deus é fiel. Você precisa entender que diante das frustrações da vida, por mais que doa, você precisa entender que Deus é fiel. Você precisa entender, se for o caso, se nós sofremos por causa das consequências dos nossos pecados, e isso está sendo terrível, precisamos entender que Deus é fiel. Jeremias estava dizendo o seguinte: diante do caos, grande é a tua fidelidade. Diante do caos, olha, os meus conterrâneos estão sendo escravizados. O templo foi destruído, a grande Jerusalém foi destruída, mas mesmo assim, grande é a tua fidelidade, porque o Senhor nunca se esqueceu de nós. E se nós estamos passando alguma coisa na vida, os culpados somos nós, e não Deus. E aí, Jeremias destaca a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus nunca abandonou o seu povo, nunca. Eu destaco de novo a definição de fidelidade, segundo o Dr. Wayne Grudem. Ele diz que fidelidade é
que Deus sempre fará o que disse e cumprirá o que prometeu. Repito, que Deus sempre fará o que disse e cumprirá o que prometeu. Ele prometeu cuidar do povo de Israel, mesmo com esse afastamento. Ele prometeu que do povo de Israel ele levantaria um remanescente. E dentro desses remanescentes, Deus levantaria o Salvador, o Messias. E por causa da sua promessa, Ele sempre amparou o povo de Israel, dizendo: eu sou fiel e eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Eu prometi trazer um Salvador. E através de vocês, mesmo não merecendo, mesmo com o coração idólatra, mesmo pecando contra mim, eu vou levantar um remanescente e diante de vocês virá o Messias, o Salvador. Deus é fiel. E mais uma vez, Jeremias está dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O meu povo não será destruído. A nossa salvação não será abandonada. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Lembre-se, Deus é fiel. Lembre-se. Põe na sua cabeça coisas boas, pelo amor de Deus. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Lembre-se dos milagres, lembre-se das respostas, mesmo as respostas negativas, quando você pediu algo e Deus não te deu. Lembre-se, Ele é fiel, Ele está cuidando de você. Ele é fiel. E Jeremias está dizendo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus é fiel. Ele não abandonou o seu povo. Lembre-se da misericórdia de Deus. Lembre-se da fidelidade de Deus. Em terceiro lugar, lembre-se da bondade de Deus. Agora, olha que interessante, que no verso 24 a 27, ele destaca isso. No verso 24 ele diz assim, ele escreveu assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ele está destacando a bondade de Deus, que bom é esperar nele. Ele está dizendo aqui: o Senhor é a minha porção. Interessante, essa palavra porção era uma palavra de herança que Deus tinha para os levitas e os sacerdotes. Porque no Antigo Testamento, o único grupo que ficou sem terras foi os levitas e os sacerdotes. As outras tribos de Israel, todos receberam terras, porque a nação de Israel, ela foi dividida em terras, e essas terras foram distribuídas para cada tribo. Mas os levitas ficaram sem herança de terras. Mas daí os levitas, eles declaravam assim: olha, nós não temos terras, a lei de Moisés não prescreveu alguma terra para nós, mas o Senhor é a nossa porção. Deus é minha porção. Eu não preciso de terras, eu não preciso de patrimônio, porque tudo que eu preciso na vida eu já tenho, é Deus. Deus é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aqui Jeremias está destacando a bondade de Deus, e no verso 25 ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha que interessante. A bondade de Deus se manifesta para aqueles que esperam nele. Eu pergunto para você: você está esperando em Deus? Qual é a resposta que você está esperando em Deus? A bondade de Deus vai se manifestar. A bondade de Deus vai se concretizar para com aqueles que esperam nele. Agora, gente, quem é precipitado na vida, quem não tem o costume de consultar a vontade de Deus, muitas vezes vai se frustrar e a consequência do pecado vai se avolumar. Quem não tem paciência na vida, quem toma decisão precipitada, ou quem não coloca tudo diante de Deus, seja feita a tua vontade, é isso que o Senhor quer que eu faça.
Quem não tem o coração voltado para Deus, a alma voltada para Deus, ou como diz Jeremias, aquele que o busca, quem não busca a Deus com essa motivação, vai se frustrar muito na vida, muito. Mas aquele que espera no Senhor, são aqueles que vão experimentar a bondade de Deus. Você quer experimentar a bondade de Deus? Espere no Senhor. Espere. Bom é buscá-lo, verso 25. A alma que o busca, mesmo diante do caos, mesmo diante do sofrimento, bom é buscá-lo. Muitos que sofrem deixam de buscá-lo, infelizmente. Muitos que sofrem, mas aqui que está, gente. Nós precisamos ter um entendimento correto sobre o sofrimento. Se você não tiver um entendimento correto sobre o sofrimento, segundo as Escrituras, muitos, por causa do entendimento errado, deixam de buscar Deus. Mas aqui ele está dizendo no verso 25 que bom é buscar a Deus. Verso 26, bom é aguardar nele. Verso 27, bom é suportar com ele. O verso 27 diz assim, bom é para o homem, aqui se referindo o homem e a mulher, a raça humana, suportar o jugo na sua mocidade. Sabe o que ele está dizendo? Jeremias está dizendo o seguinte, olha, bom é suportar os problemas da vida quando Deus está conosco. Quando a bondade de Deus está conosco, isso nos capacita a suportar os jugos da vida. Jugo aqui era aquela parafernália que eles colocavam nos lombos do boi ou do touro. Eles colocavam 2 bois assim e colocavam o jugo, né? E aquele jugo, eles usavam aquele jugo no pescoço, o boi, para poder arrastar uma carroça que ia rasgando a terra, né? E os bois iam empurrando aquela parafernália atrás, que ia rasgando a terra, para que as pessoas pudessem jogar a semente, depois tampar, para poder cultivar as plantações. E o jugo era pesado. Era pesado. E aí o profeta Jeremias, ele está usando essa expressão da agropecuária daquela época, dizendo o seguinte, olha, todos nós temos um jugo pesado para carregar. Mas bom é suportar os problemas da vida com Deus, experimentando a bondade com Deus, porque só estes vão superar os problemas da vida. Amém, gente? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembre-se da misericórdia de Deus, lembre-se da fidelidade de Deus, lembre-se da bondade de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Em quarto lugar, lembre-se da soberania de Deus. Olha só, vem comigo no verso 34. O verso 34, Deus usa a boca do profeta para fazer alguns questionamentos. No verso 34 diz assim, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Esse questionamento aqui era aquilo que os babilônicos estavam fazendo sobre o povo de Israel. Os babilônicos, eles tiraram a liberdade dos israelitas. Eles tiraram a riqueza dos israelitas. Eles tiraram a vida religiosa dos israelitas. Mas o profeta está dizendo assim, não veria o Senhor? Você acha que Deus não está vendo todo o mal que estão fazendo contra nós? Mas aqui, Jeremias está destacando a soberania de Deus, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando catástrofes acontecem com os filhos de Deus. Ele está no controle, Ele está vendo, Ele é onisciente, Ele está vendo tudo e todos, e Ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está presente, não só na alegria, mas na profunda dor dos seus filhos, Ele está presente. E ele está dizendo através da boca de Jeremias, olha, eu sei o que os babilônios fizeram contra vocês. Eles tiraram todo o direito de vocês. Vocês acham que Deus não veria isso?
Deus está vendo. Aí no verso 37, ele escreveu assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Sabe o que Jeremias está dizendo? Sabe por que Nabucodonosor e seu exército, você sabe por que eles conseguiram invadir Israel? Por causa de Deus. Nós não fomos invadidos simplesmente pela reação deles, nós fomos invadidos porque a mão de Deus quis assim. Nós fomos saqueados porque Deus está controlando todas as coisas e Ele quer nos ensinar alguma lição. E nós sabemos a lição que Ele está nos ensinando. Nós abandonamos o Senhor, no caso do povo de Israel. Então aqui ele está destacando a soberania de Deus. E aí ele fecha o argumento dele no verso 38. Ele diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Deus ele não só faz o bem para o nosso bem. Deus também ele promove o mal para o nosso bem. Ele faz isso. Aí, gente, você está entendendo que nós precisamos ter um entendimento correto sobre Deus também? Porque na cabeça de muita gente, Deus é um Papai Noel, que dá presente para filho obediente. Tem gente que pensa que Deus é entregador de pizza, que você liga, daqui a alguns minutos está chegando quentinho, está chegando a bênção. Não, Deus ele promove. Acaso vocês não sabem que o Altíssimo promove tanto o mal como o bem? Agora o mal aqui, gente, não é o mal moral, não é o pecado, mas o mal no sentido que Deus ele usa o sofrimento humano para corrigir os seus filhos. Ele usa questões que perturbam a vida humana para corrigir os seus filhos e as suas filhas. E aí Jeremias estava destacando isso para o povo de Israel. Acaso o Altíssimo não faz isso? Sabe quem entendeu isso? Jó. Diz o livro de Jó que quando aconteceu uma catástrofe, no mesmo dia, numa tragédia, ele perdeu 10 filhos de uma vez. Ele perdeu 10 filhos em uma tragédia. Perdeu todos os filhos que ele tinha. O que ele disse? Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, é o bem. Deus tomou, para mim foi o mal. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jó não ficou murmurando, Jó não ficou reclamando, Jó entendeu o Deus que ele tinha. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele promove o bem e o mal para me ensinar algo. O Senhor é a minha porção, o Senhor me basta. É Ele que vai me consolar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver um entendimento correto sobre Deus, segundo as Escrituras, você vai entender muito sofrimento que você já passou na vida ou que está passando. Sem reclamar, sem murmurar, sem se frustrar, sem se sentir diminuído, você vai entender a ação de Deus e a maneira pedagógica que Ele está trabalhando em nossas vidas. E aí, ele diz lá, verso 39 e 40, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Sabe o que Jeremias está dizendo? Em vez de você ficar reclamando de Deus, queixe-se dos seus pecados. Nação de Israel, olha o pecado de vocês. Vocês estão reclamando do quê? Vocês se tornaram idólatras, começaram a adorar outros deuses, vocês não se comportaram e agora vocês estão querendo culpar a Deus pelo mal necessário que Ele está fazendo? Queixe-se dos seus pecados, dos seus erros, das suas transgressões, da sua desobediência. Olha para você, Jeremias está dizendo. Olha para você. Quem é você diante de Deus? Quem é você para questionar os desígnios de Deus? E no verso 40 ele diz assim: esquadriemos os nossos caminhos e provemo-nos e voltemos para o Senhor. Esquadrinha significa raciocine,
Pense. Pense quem é Deus e quem é você. Esquadrinhar é como se fosse colocar num quadrado. Colocar um conhecimento num quadrado. E fazer comparações. Quem é você, quem é Deus? Quem somos nós para queixar? Deus, por quê? Por que isso está acontecendo, Deus? Por quê? O que eu fiz para merecer? Ou, sabe o que Jeremias está dizendo? Você não é bom o suficiente para não sofrer na vida. Ninguém é bom o suficiente para não sofrer na vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva e diz a Bíblia que nós somos indesculpáveis. Ninguém é bom o suficiente diante de Deus. Romanos capítulo 3, Paulo escreveu assim, que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos se afastaram de Deus. Como eu falei para vocês, e eu repito aqui, para Deus não há diferença nenhuma entre um homem trabalhador, pai de família, que não está seguindo a Jesus, e um criminoso. Aos olhos de Deus, ele é um pecador no mesmo nível. Aquele que não está buscando a Deus, aquele que não está seguindo a Jesus, aquele que não se arrepende dos seus pecados, pode ser o melhor pai do mundo, pode ser a melhor mãe do mundo, pode ser o melhor filho do mundo. Mas quando se coloca diante de Deus e diante do criminoso mais sanguinário do Brasil, aos olhos de Deus, é o mesmo pecador perdido. É o mesmo. Ninguém é bom o suficiente diante de Deus. E aí a reflexão que Jeremias está promovendo nos israelitas é: esquadriemos a nossa vida e provemos a Deus, vamos provar quem é Deus e voltemos para o Senhor. Vamos voltar para o Senhor. Vamos voltar a Deus. Vamos voltar a Deus. Quando se trata da soberania de Deus, eu quero destacar para você, eu concordo com a palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu assim, abre aspas, precisamos entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Repito, precisamos entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Deus está no controle, Ele é soberano. Talvez os israelitas não estavam entendendo, poxa, a nossa nação foi destruída, o nosso templo foi destruído, nós fomos capturados, agora somos escravos da Babilônia. E Jeremias está dizendo, não, Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. É em nós, e depois Ele fará através de nós. Através de nós. E eu concordo também com o pastor Augusto Nicodemos, quando ele diz assim, preste atenção, abre aspas, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Enquanto estivermos aqui, sofreremos. Enquanto estivermos aqui, Deus permitirá o sofrimento na vida dos seus filhos, porque o céu não é aqui, gente. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos, nós somos passageiros, essa pátria não é nossa, nós temos uma pátria celestial, nós temos um outro lugar que Jesus preparou para nós, mas enquanto estivermos aqui, dentro desse corpo mortal e corrupto, nós passaremos por sofrimento. A questão que precisamos analisar é o seguinte, por que estou sofrendo? Eu estou sofrendo por causa da contingência da vida? O sofrimento faz parte da vida humana? Eu preciso entender. Eu estou sofrendo por ser um cristão fiel? Eu preciso entender. Eu estou sofrendo por causa das consequências dos meus pecados? Eu preciso me arrepender. Pedir perdão a Deus. E me colocar em santidade diante de Deus. Mas sobre tudo isso, eu preciso trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Se você lembrar da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus e da soberania de Deus,
você vai encontrar esperança em Deus. Você vai ser habilitado a suportar as intempéries da vida, o sofrimento da vida. Você vai suportar se você entender o Deus que te ama e o processo pedagógico do sofrimento na vida do ser humano. Na vida do ser humano. Eu quero terminar essa pregação lendo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, se você quiser, se você quiser abrir lá, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, os hebreus, eles explicaram como Deus nos corrige. Como Deus nos corrige. E por que Deus permite o sofrimento, por vezes, na nossa vida? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. E lembre-se que os hebreus, eles eram judeus cristãos, que conhecia toda a tradição dos israelitas, que conhecia toda a história de Israel, que conhecia todos os exílios, desde o Egito, a Babilônia, a Síria, todo o sofrimento do povo de Israel. E esses hebreus que foram convertidos ao cristianismo, o escritor, ele escreveu esse texto falando: por que nós sofremos? E como Deus age através do sofrimento. Hebreus capítulo 12, verso 4, o escritor escreveu assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deu para entender? Deus corrige quem é filho. Deus corrige quem é filho e quem é filha. E Deus corrige como? Através do sofrimento. Através dos nossos sofrimentos. Deus nos corrige. É para a disciplina, diz aqui o escritor, para que vocês participem da santidade de Deus. Então, quando Deus nos corrige, nos disciplinando, Ele está esculpindo em nós a cada dia a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. A cada dia nós somos um pouco mais parecidos com Jesus, por causa da correção de Deus, arrancando as consequências dos nossos pecados. Então, o que você pensa diante do sofrimento? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Lembre-se da fidelidade de Deus. Os planos dele serão estabelecidos. Lembre-se da bondade de Deus. Deus é bom. Olha, eu posso estar sofrendo,
Eu posso não estar entendendo, mas eu preciso entender que Deus é bom e justo. Deus é bom e justo mesmo diante das perdas. Deus é bom e justo mesmo diante das catástrofes. Deus é bom e justo mesmo diante da tragédia. Deus é bom e justo mesmo de um mundo tão caótico que eu estou vendo. Deus é bom e justo. Ele é bom e justo. Lembre-se da soberania de Deus. Deus está controlando a história da humanidade e a nossa história de maneira pessoal. Deus é soberano. E um dia nós contemplaremos, um dia os nossos questionamentos serão solucionados. Um dia, quando Jesus voltar. E nós entenderemos e falaremos como o apóstolo Paulo em Romanos 8,18. Tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Nós entenderemos um dia o porquê nós passamos por tantos sofrimentos na vida. Entenderemos. Mas enquanto esse dia não chega, precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá a esperança. Amém? Vamos orar? Oh Pai Celestial, ajuda-nos, ó Deus, a lembrar, a rememorar, a colocar na nossa mente aquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus, e principalmente por aquilo que Tu és. Tu és um Deus misericordioso, fiel, bondoso e soberano. Ajuda-nos, ó Deus, a queixarmos não dos outros, mas dos nossos pecados. E muito menos pela maneira como o Senhor age. Porque o Senhor é justo e nós somos pecadores. O Senhor é correto e nós somos os falhos. O Senhor é perfeito e nós somos os inadequados. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti, mesmo no sofrimento tenebroso da vida. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a Tua mão bondosa está agindo na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a suportar os sofrimentos da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o porquê sofremos, ó Pai. Mas tudo que nós queremos, ó Deus, é buscar o Senhor, mesmo em meio às tribulações. A nossa alma descansará em Ti. A nossa alma esperará em Ti, ó Pai. Pois o Senhor é o Deus da nossa esperança. Ó Pai, abençoa cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que eles possam levar no coração essa palavra diante das adversidades da vida. Nós oramos e confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.